Era uma vez um casal de velhinhos que gostava muito de contar histórias aos netos. Pois é, eu sei esta história e vou partilhá-la. Já os meus avós contavam que havia um homem que em noites de lua cheia transformava-se e tinha que levar a roupa à árvore mais alta que encontrasse. E depois tinha de correr 7 freguesias, 7 montes, passar em 7 cruzamentos, beber em 7 fontes e passar 7 porteiros do lobo. Depois, já diziam os meus avós que naquele tempo se contava esta história, que eles eram agricultores. Também contavam os meus avós que naquele tempo havia algumas pessoas que conseguiam queimar, porque se conseguisse queimar as roupas, enquanto que o homem ia fazer esse projeto todo, e se ele queimasse as roupas, ele deixava de ser um homem que se transformava, ficava uma pessoa normal. Já diziam os meus avós que naquele tempo haviam pessoas que conseguiam fazer isso, conseguiam quebrar um encantamento. Pronto, os meus avós eram agricultores e naquele tempo levavam tudo o que colhiam para as cidades. Os meus avós, toda a gente, que naquele tempo a maior parte das pessoas eram agricultores. Levavam tudo, era vinho, era batatas, era feijão, era hortaliças, tudo que eles conseguiam colher, levavam para a cidade. Um dia, mas iam vários carros, não é só um, e vários que eles juntavam-se. Um dia, eles iam nessa viagem, apareceu um vento, mas muito forte, cada vez mais forte. Parecia que vinha lá a bulha atrás do penedo. Então, o homem ficou muito assustado. E fez assim com a mão, e levava uma vara de aguilhão na mão e espetou a vara no olho do bicho, que era o lobisomem que vinha a passar. O homem, de repente, transformou-se um homem nu em frente a ele. O senhor ficou muito assustado, e cada vez mais assustado, sem palavras. E o senhor que estava nu só dizia: muito obrigado, eu vou-lhe dar metade da minha fortuna e uma junta de bois, que você cobrou-me um encantamento. Mas o homem cada vez ficava sempre sem palavras a olhar para ele. E ele não se cansava de dizer a mesma coisa: muito obrigado, o senhor foi um senhor de bem, que me cobrou um encantamento, porque se não me fizesse isto, eu toda a vida tinha que fazer isto. Porque se eu não fosse e me vestisse antes da meia-noite, eu seria um homem, ficava transformado no lobo para sempre. Porque ele todas as noites de lua cheia tinha de se transformar. E se ninguém ele conseguisse queimar a roupa como o Afonso conseguiu, ele ficava no corpo do bicho para toda a vida. Então, os meus avós, claro, ficaram sem palavras, não sabiam o que lhe dizer. Pronto, eu sempre contei esta história, porque os meus avós sempre contaram esta história. E eu sempre contei esta história aos meus netos, aos meus filhos, aos meus netos. E sempre é uma história que sempre se contou, a história do lobisomem.